Boa noite. Texto coletânea de Erasmo, erudito 7. Teologia da prosperidade como instrumento de mercantilização da fé. Registro, autores, Bismarck Júnior Martins Salles, Francisco Claudson da Silva e Mateus da Silva Teixeira. Resumo: esta pesquisa refere-se ao ensino da prosperidade com uma teologia. No entanto, essa definição precisa ser qualificada. Existem vários tipos de teologia, especialmente sobre a marca de teologia da libertação. Todas essas teologias veem a libertação como um conceito-chave na Bíblia e consideram que se pode formular todo o Evangelho, ou pelo menos aspectos importantes em termos de conceito de libertação no cenário atual. Compreende-se que a teologia da prosperidade vem sofrendo grandes impactos no que se refere à mercantilização da fé. Muito foi escrito e dito sobre a teologia da prosperidade. No entanto, nenhum desses trabalhos foi escrito instrumento de mercantilização da fé. Esse sentido, o respectivo trabalho tem como objetivo compreender e contextualizar como a teologia da prosperidade surgiu, como ganhou espaço e quais os fatores para tanto sucesso de aceitação no Brasil. Outro ponto essencial é ampliar a visão sobre as boas doutrinas, teologia da prosperidade, e ressaltar os aspectos mais importantes no que tange à comunidade protestante. Desta forma, os procedimentos mercadológicos utilizados na comunidade protestante, desta forma, os procedimentos metodológicos utilizados na pesquisa foram o levantamento e revisão bibliográfica através de análises de artigos, teses, livros, blogs e outras fontes primárias e secundárias. Na utilização desta metodologia, foi possível constatar resultados de como se configura essa problemática nesse ambiente. Possível constatar ambiente. Palavras-chave: teologia, prosperidade e mercantilização da fé. Abstract. Aqui ele vai falar em inglês, né? Está escrito em inglês. É a mesma coisa que estava dando. Introdução. O ensino da prosperidade foi incorporada a principais posições doutrinárias de algumas igrejas carismáticas e neopentecostais. Essa incorporação coloca um desafio bíblico e teológico. Assim, qualquer pessoa que suponha-se que a teologia da prosperidade é um erro, precisa provar seu erro, não por ações militantes, mas pelas Escrituras.
especialmente em projetos seminal como este. É importante que o pesquisador comece com a atitude correta, com a esperança de que algum diálogo possa começar com aqueles que endossam essa teologia. O erro comum na polêmica e na apologética é que afastamos as pessoas a quem desejamos alcançar e depois corremos atrás delas na esperança de que escutem. Na esperança de que escutem. Outro ponto essencial é ampliar a visão sobre as bases doutrinárias teologia da prosperidade e ressaltar os aspectos mais importantes no que tange à comunidade protestante. O embate da doutrina bíblica da teologia da prosperidade tem refletido sobre várias problemáticas e as igrejas protestantes do Brasil têm percebido isso. Ressalta-se a importância vital que tem, pois nos levará a refletir e nos proporcionará uma séria autocrítica sobre essa nova teologia, que não é nova, mas que ainda tem muita coisa para ser debatida. Deste modo, esta pesquisa se debruça na investigação histórico-teológica para trazer um estudo sobre essa problemática, buscando sempre a imparcialidade dos fatos narrados, podendo, assim, expor todo o contexto desde surgimento até os dias atuais. Dentro dessa perspectiva, Mariano 2004 enfatiza que o Evangelho da prosperidade é uma teodiceia, uma explicação para o problema do mal, é uma resposta para as perguntas que separam nossas vidas, porque algumas pessoas são curadas e outras não. Porque algumas pessoas pulam e caem de pé, enquanto outras caem por todo o caminho. Porque alguns bebês morrem nos berços e algumas almas amargas vivem para ver seus bisnetos. O Evangelho da prosperidade olha para o mundo como ele é e promete uma solução. Garante que a fé sempre abrirá caminho. Se você acredita e pula, aterrissará de pé. Se você acredita, você será curado. Em relação à mercantilização da fé, traz uma análise sobre como a Igreja de Jesus Cristo se tornou uma burocracia corporativa sobrecarregada nos dias atuais, principalmente pela forma de como se interpreta a mercantilização da fé. Diante disso, o trabalho também propõe externar quais são as implicações para o modo como a Igreja pratica a religião e para o modo como inspira a fé. Sob esta ótica, Macedo, em 1990, segue afirmando a obrigação que Deus tem para com seus fiéis, que se comprometem em exercer
o pagamento do dízimo, alegando que o termo promessa é dívida. Também se aplica no trato com Deus. O contrato estabelecido entre Deus e o homem determina o que este desfrutará de todas as promessas divinas. Segundo este autor, o Criador está preso às promessas que realizou, enquanto cabe ao homem pagar o dízimo. Tem fé em Deus e profetizar as bênçãos em promessas divinas. Segundo este autor, o Criador está preso às promessas que realizou, enquanto cabe ao homem pagar o dízimo, ter fé em Deus e profetizar as bênçãos em suas vidas. O Criador fica encarregado de cumprir com tudo aquilo que prometeu. O homem tem direitos e deveres para com Deus, e Deus tem obrigações a cumprir. A teologia contemporânea, argumentada por Miller, 2005, não fala sobre o que é inquestionavelmente uma das questões culturais mais importantes que enfrenta como consumismo ou cultura de consumo. O consumismo e a mercantilização da cultura mostram como as crenças e práticas religiosas foram transformadas pela cultura de consumo dominante. Ele demonstra o significado dessa mudança cultural sísmica para o método teológico. Significado dessa mudança cultural sísmica para o método teológico. Doutrina, crença, comunidade e a antropologia teológica, no entanto, sua complexidade analítica fornece a base para o desenvolvimento de táticas mais sofisticadas para lidar com esses problemas. Em contrapartida, sabemos que a sociedade tem se organizado fundamentalmente em busca de melhorar essa problemática. Algumas religiões têm buscado se adaptar à evolução da sociedade, ditando o que é divino e o que não é, buscando respaldo nas mais diversas teorias, inclusive a do capitalismo, mas esquecendo-se que estão apoiando o esforço reforçando um sistema de comercialização da fé altamente predatório. Não há como se eximir dessa responsabilidade, afinal, todos somos seres políticos e se o princípio divino passar pela união, a ética e o bem-estar de todos, como ignorar e não questionar um sistema que também tem contribuído com a produção capitalista, fomentando assim uma espécie de desequilíbrio social. Esse ensinamento encontrou um catalisador em algumas das suposições da ciência cristã. Por exemplo, a afirmação de que a realidade é puramente espiritual, o mundo material é uma ilusão e, além disso, que a doença é um erro mental que pode ser corrigido, não necessariamente através da medicina, mas através da medicina oração. O trabalho de conclusão do curso está organizado
em 5 etapas. O primeiro, apresentar uma breve introdução. O segundo, abordar os materiais e métodos utilizados na pesquisa, desvelando a realidade da pesquisa. O terceiro, trata-se do desenvolvimento bibliográfico e análise e discussão dos resultados, enfocando questões norteadoras necessárias para a promoção de mudanças e comprovação das hipóteses. E, por fim, o quinto momento, as considerações finais, enfatizando a concepção do público-alvo. 2. Metodologia. Para elaborar a elaboração deste trabalho biográfico, foram definidas como fontes de pesquisa obras bibliográficas de autores das áreas da ciências teológicas, sociológicas, históricas, filosóficas, e foram usando documentos e materiais veiculados pela mídia evangélica. As metas definidas foram imprescindíveis. Atenção, tem uma metodologia a ser seguida. Para tal, compreendeu do resultado de um projeto, a maneira como poderá ser analisado minuciosamente todos os desenvolvimentos e o que se pretende alcançar nesta pesquisa, usando como base as palavras de Carmo, 2004, página 9. A metodologia é a explicação minuciosa, detalhada, rigorosa e exata de toda a ação desenvolvida no método, caminho do trabalho de pesquisa. De acordo com Gil, 1994, página 42, a pesquisa tem um caráter pragmático, é um processo formal e sistemático de desenvolvimento de método científico. No entanto, a abordagem do tema foi efetuada através de uma revisão bibliográfica e, do ponto de vista prático, foi realizada uma pesquisa de natureza qualitativa. Uma vez que tem caráter exploratório, de tal forma cria-se um espaço para a interpretação e percepções, com base naquilo que foi aplicado. O método é o intuitivo. O método é intuitivo, pois busca uma análise crítica do objeto a ser pesquisado. As técnicas usadas nesta pesquisa foram a pesquisa bibliográfica baseada principalmente em livros e artigos científicos, bem como manuais de mecânica, onde foram encontrados os assuntos relacionados ao tema proposto. Marconi e Lakatos, 2005, página 43, explicitam que esta pode ser considerada um procedimento formal, com método de pensamento reflexivo que requer um tratamento científico e se constitui no caminho para se conhecer a realidade ou para descobrir verdades parciais. A pesquisa dentre suas especificidades é de caráter qualitativo, onde foi possível coletar dados relevantes para a pesquisa. É importante salientar que as técnicas
utilizadas possibilitarão segurança e economia na pesquisa, permitindo chegar ao resultado pretendido com objetividade, de acordo com Marconi e Lakatos, 2005, página 107. As técnicas são consideradas um conjunto de parceiros, conjunto de preceitos ou processos de que se serve uma ciência na obtenção de seus propósitos, correspondem, portanto, à parte prática de coleta de dados. Número 3. Desenvolvimento. 3.1. Contexto histórico sobre a teologia da prosperidade. Em sua tese de mestrado, Lemos, em 2017, um estudo profundo sobre esse eixo temático. Segundo esta autora, a corrente denominada Teologia da Prosperidade, TP, tem origem em solo norte-americano no século XIX, sendo expandido para o Brasil a prática a partir da década de 1970, tendo como expoente dessa disseminação no país o Bispo de Macedo, fundador da Igreja Universal do Reino de Deus, Iuriti, em 1977. O ponto central da teologia da prosperidade compreende a comercialização da fé cristã, deturpando os ensinamentos presentes na Bíblia. Para este autor, os movimentos pentecostais que começam no século XIX evoluíram ao longo do tempo em várias vertentes que encontramos no cristianismo global no século XXI. Uma dessas vertentes é o Evangelho da Prosperidade. De fato, a teologia da prosperidade representa um fenômeno religioso recente no interior da igreja pentecostal, que defende a crença de que o fiel está liberto dos pecados e por isso tem o direito de usufruir de saúde e prosperidade material nesse sentido. Pirati, 1996, enfatiza que o maior representante do Evangelho da Prosperidade, Kennedy Reagan, nasceu no Texas em 1917. De origem pobre, passou por grandes dificuldades emocionais, físicas e financeiras. Sendo criado pelos avós aos 15 anos de idade, ficou gravemente doente e passou a relatar que possuía visões de Cristo e passagens pelo céu e o inferno. As viagens para o céu o levaram à conversão e diz receber a verdadeira revelação de Marcos. Evangelho de Marcos 11, versículo 23, 24, e da natureza cristã. Para obter as bênçãos diante de Deus, o fiel deve confessar em voz alta e nunca duvidar de sua crença. Evangélico Batista, após a cura, decidiu começar a pregar o Evangelho associando a confissão positiva. Como dito anteriormente, a teologia da prosperidade, dentro de aspecto teórico, mostra que essa forma de evangelizar aponta que existe um erro que os cristãos podem cometer ao entender o dinheiro, é pensar que a riqueza é inerentemente pecaminosa e acumular riqueza é contrário ao plano de Deus. De fato, a criação de riqueza
e a administração adequada são consistentes com o florescimento humano. Um erro duplo na depreciação da riqueza e a ideia de que a fidelidade a Deus necessariamente resulta em prosperidade material. Esse segundo erro costuma ser chamado de Evangelho da Prosperidade ou Evangelho da Saúde e da Riqueza. O Evangelho da Prosperidade surgiu como um ramo do pentecostalismo na América pós-Segunda Guerra Mundial. Embora tenha começado em congregações locais, em avivamentos de tendas, o movimento ganhou um número maior de seguidores através do uso de rádio e televisão e ficou firmemente entrincheirado na década de 1980 com o aumento do televangelismo. Gomes, 1996. Para este autor, embora nem todos os pregadores do Evangelho da Prosperidade sejam pentecostais ou carismáticos, e a maioria dos cristãos carismáticos e pentecostais não estão associados ao Evangelho da Prosperidade. O movimento ainda está amplamente conectado às igrejas carismáticas e revivalistas. Isso tornou mais fácil para o movimento ganhar força na África, América do Sul e outras áreas do mundo, onde o pentecostalismo está se expandindo rapidamente. O Evangelho da Prosperidade às vezes é chamado de Evangelho da Saúde e da Riqueza, ou Evangelho do Sucesso. Quente, em 2008, para este autor, é uma crença religiosa entre alguns cristãos que a bênção financeira é a vontade de Deus para eles. É que a fé e discursos positivos e doações aumentaram a riqueza material de alguém. Embora seja impossível rastrear o Evangelho da Prosperidade de volta a um ponto de partida exato, há pelo menos 3 movimentos dos quais eles extraem suas ideias. O primeiro é o cristianismo centrado na experiência, que nasceu na mente do teólogo Frederick Schleiermacher, do século XIX, e se concretizou na forma de movimento carismático do século XX. A segunda filosofia que deu origem ao Evangelho da Prosperidade foi a Escola de Pensamentos Positivos, de Norman Vincent Peale. Harvey Cox escreveu sobre o Evangelho da Prosperidade. Isso deve muito ao pensamento positivo do falecido Norman Vincent Peale. O terceiro movimento moderno que influenciou o Evangelho da Prosperidade é simplesmente o sonho americano, ou materialismo. Para Mariano, 2005, o Evangelho da Prosperidade é um fenômeno religioso que se cristalizou a partir da década de 70, influenciado por teólogos norte-americanos, principalmente Kenneth Reagan. A doutrina da prosperidade, vinculando a crença religiosa a um retorno financeiro, foi iniciada pelo televangelista Oral Roberts, da década de 1950, quando criou a noção de vida abundante, prometendo retorno financeiro 7 vezes maior do que o valor ofertado nos anos 70. Essa doutrina ganharia mais proteção por meio do ministério de Kennedy e Gloria Copeland.
Na concepção do autor acima supracitado, várias igrejas evangélicas ligadas à onda neopentecostal vêm praticando o discurso do Evangelho da Prosperidade, resultando em um grande aumento do número de fiéis e constituir-se hoje em um grande movimento de massa que vem enfraquecendo a quantidade de crentes de religiões tradicionais. Em termos práticos, Mariano 2005 salienta como é importante que os cristãos tenham um entendimento correto do relacionamento entre fé e a prosperidade. A conexão direta entre fé e riqueza, descrita pelos pregadores do Evangelho da Prosperidade, falha em fornecer uma base adequada para entender por que os cristãos fiéis às vezes sofrem ou por que os injustos às vezes prosperam. Lemos em 2017 também esclarece que a partir do século XX esta teologia propagada se aceleradamente pela América Latina, África, Ásia, mas é no século XXI que adquiriu expansões ainda mais significativas em abandono aos tradicionais ensinamentos cristãos, sobretudo protestante. Esse período é bombardeado por reformas no plano político e econômico, em que a opção pela expansão dos ideais da TP ganha fôlego e corpo. Pode-se dizer, então, que em vez de a fé ser confiança racional na proclamada Palavra de Deus, de acordo com as evidências disponíveis, a fé dos seguidores e do Evangelho da Prosperidade é um pensamento positivo e uma expectativa de bênção material de Deus. O pensamento positivo, chamado fé, necessariamente resulta em bênçãos materiais, se for sincero. Esta é a simples lei da fé, de acordo com o Evangelho da Prosperidade. Em contrapartida, Júnior, em 2007, diz que a teologia da prosperidade reinterpreta valores do cristianismo, ao contrário do tradicionalismo que prega a busca do paraíso, para além de pós-morte. A crença da prosperidade defende a ideia de que o homem foi liberto do pecado original por meio do sacrifício de Cristo. Assim pode não ser só usufruir dos bens terrenos, como também exigir de Deus como um direito adquirido a sua física, a saúde física e a abundância material. Por outro lado, existem correntes que afirmam que o Evangelho da Prosperidade, a bênção financeira, é um estado garantido da fé em Deus. Contudo, Mariano, em 2005, explica que, para os adeptos do Evangelho da Prosperidade, naquela época e até hoje, muitas pessoas dizem que o dinheiro serviu como um meio comum e prático de avaliar a fé, levando em consideração o que foi contextualizado. Macedo explica que a expressão "em todas as coisas" significa abundância financeira e para tê-las ele cita é preciso seguir alguns preceitos. Para receber as bênçãos materiais pela fé, vocês devem fazer o seguinte: primeiro, acreditar que Deus quer que você prospere financeiramente. Segundo, estar disposto a aceitar a responsabilidade de ser um dos sócios e administradores
da obra de Deus, 101, Macedo justifica que há várias passagens, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento, que demonstram a vontade de Deus para uma vida abundante. Deuteronômio 28, versículo 11, João 10, 10, Eclesiásticos 5, 19, Salmos 112, versículo 1 e 3, Salmos 35, versículo 27, Salmos 84, 11, Provérbios 8, versículo 11, 21, Josué 1, capítulo 1, versículo 7, versículo 7, Deuteronômio 29, versículo 9, 1 Reis 2, versículo 3, Provérbios 10, versículo 22, Salmos 23, versículo 1, Salmos 34, versículo 10, Salmos 68, versículo 19, Mateus 6, versículo 33, Josué 15, 1, versículo 5, Joel 2, versículo 26, Salmos 36, versículo 9, Samuel 2, versículo 7, Crônicas 29, versículo 12, Salmos 104, versículo 24 e 2 Crônicas 20, versículo 20, Provérbios 8, versículo 17, Êxodo 19, versículo 5, Levítico 25, versículo 23, Salmos 50, versículo 10, Deuteronômio 8, versículo 7 a 9, Deuteronômio 8, de 10 a 14, Deuteronômio de 8 a 17 e Malaquias 3, 10. Segundo segundo Karate Purneti 2011, um dos principais patrocinadores da mensagem da TP para os países em desenvolvimento é o coreano Paul Yoshi-ju, seguido mundialmente pastor da Yotofu Gospel, que tem 850 mil membros, localizada em Seul, Coreia do Sul. Ele enfatiza a tríplice bênção: saúde, prosperidade e salvação. Lemos em 2017, salienta que os ensinamentos da teologia da prosperidade são tão penetrantes e influenciadores que, em maior ou menor grau, nenhuma igreja, nem mesmo a Igreja Católica, deixou de ser influenciada por essa teologia. Os ideais da teologia da prosperidade estão em consonância com os horizontes de transformações econômicas que passam a penetrar no âmago de várias denominações religiosas. Tanto é verdade que a manifestação do interesse pelo dinheiro e a realidade vamos lá. Tanto é verdade que a manifestação do interesse pelo dinheiro é realizada com muita transparência e naturalidade por parte dos pastores neopentecostais. R.R. Soares, 1985, afirma que no Novo Testamento o dinheiro é mencionado inúmeras vezes. Extensa carga horária da pregação de cultos na Universal e na Igreja Internacional da Graça é reservada para a realização de abordagens atinentes ao dinheiro e à oferta, convencendo os fiéis a concretizarem o pagamento do dízimo e a realizarem oferendas em troca de prosperidade, saúde, felicidade, libertação do diabo. Mariano, escrito por Mariano em 1996.
aspectos históricos sobre a teologia da prosperidade no Brasil. Para entendermos a teologia da prosperidade, devemos definir o que é neopentecostalismo, devemos entender todo o contexto teórico por trás desse movimento. Só depois podemos entender o que é a teologia da prosperidade. Nesse contexto, Mariano, 2004, elucida que o neopentecostalismo, ou terceira onda de pentecostalismo, é uma vertente do evangelicalismo conglomerado de igrejas do movimento da inovação cristã fora do Brasil. Essas igrejas são chamadas também de carismáticas. Aqui esse termo é reservado a um movimento da Igreja Católica. Mariano, 2010, destaca faz um breve resumo sobre o fenômeno pentecostal no Brasil, dividido em 3 movimentos: o pentecostalismo clássico, que engloba as igrejas de congregação cristã no Brasil e que teve sua fundação no ano de 1910, e também a Assembleia de Deus, fundada em 1911. A segunda divisão, apontada por Mariano em 2010, que não tem nenhuma definição por nome entre os pesquisadores, mas que mostra a Igreja do Evangelho Quadrangular, criada em 1953, o Brasil para Cristo, em 1955, Deus é Amor, fundada em 1962, em 1964, a Casa da Bênção. O neopentecostalismo foi o terceiro movimento sendo representado pela comunidade evangélica Sara Nossa Terra, que iniciou em 1976, a Igreja Universal do Reino de Deus em 1977, Renascer em Cristo no ano de 1976, e em 1980 a Igreja Internacional da Graça de Deus. A teologia da prosperidade, quando dava seus primeiros passos, ficou conhecida como confissão positiva. Confissão positiva é um título alternativo para a teologia da fórmula da fé ou doutrina da prosperidade, promulgada por vários televangelistas contemporâneos sobre a liderança e inspiração de Isaac William Kenyon. A expressão confissão positiva pode ser legitimamente interpretada de várias maneiras. O mais significativo de tudo é que a expressão confissão positiva se refere literalmente a trazer a existência o que declaramos como nossa boca, uma vez que a fé é uma confissão. Romanos 1993, página 302. Ari Pedro Ouro, 1996, define o neopentecostalismo como uma prática que incide na apropriação e na elaboração dos elementos rituais de crença judaica. Ele sustém que a prática acentuada dos elementos místicos acaba mostrando um lado que aproxima o neopentecostalismo às religiões africanas. O neopentecostal tem uma visão dualista do sagrado, por isso existe uma luta constante entre Deus, que representa o bem, e Satanás, que representa o mal. Quando Paulo Romero escreveu Evangélicos em Crise, em meados dos anos 90, um livro que continua sendo um best-seller entre os evangelistas evangélicos brasileiros, ele abordou apenas uma das muitas maneiras pelas quais o evangelicalismo entrou em colapso no Brasil. Sua incapacidade de impedir a propagação da teologia
da prosperidade, é cada vez mais claro que os evangélicos no Brasil estão hoje em meio a uma séria crise muito maior, começando com a dificuldade em sem mencionar a impossibilidade de definir o que significa ser evangélico. Segundo o último censo oficial, os evangélicos representam quase 1/4 da população total do Brasil, 22,5%. É um crescimento fenomenal, visto que apenas 40 anos atrás eles eram apenas 2,5%. Para Romero, 2005, apesar de seu constante crescimento oficial, aclamado ao mundo como uma história de sucesso, de missões e evangelismo, os evangélicos no Brasil enfrentam hoje vários desafios, que segundo eles são: a incerteza sobre sua própria direção teológica futura, b, multiplicidade de teologias divergentes, c, falta de liderança com autoridade moral e espiritual, d, queda doutrinária e moral dos líderes antes e respeitáveis, e ascensão de líderes totalitários que se chamam não apenas pastores, mas também autoproclamados bispos e apóstolos. F, conquista gradual das escolas de teologia pelo liberalismo teológico. G, falta de padrões morais que possam funcionar como ponto de partida para a disciplina eclesiástica. H, depreciação da doutrina e exaltação da experiência por si só. Como resultado, mais brasileiros buscam igrejas apenas para se sentir bem, para buscar soluções imediatas para seus problemas materiais, sem sequer refletir sobre questões mais profundas, sobre a existência da eternidade e passar de uma comunidade para outra, sem qualquer compromisso ou engajamento no verdadeiro cristão. Vida e testemunho. Aliás, Romero, 2005, também enfatiza o que o número de pessoas que professam ser evangélicas, mas raramente frequentam a igreja. Cresceu de 6% para 16% de todos os evangélicos nos últimos anos. Mendonça, 1984, página 55. Afirma que durante todo o século XXI, todo o século XIX, imperava a ideia de que religião e civilização estavam unidas na visão da América cristã e que Deus tem sempre agindo através de povos escolhidos, os de língua inglesa, escolhidos mais do que quaisquer outros, são obrigados a propagar os ideais cristãos e a civilização cristã. A linguagem inovadora de nomear e reivindicar as bênçãos divinas, futuro infantil, ideias de cura pela fé, pureza e proteção, com visões de prosperidade para os que nasceram de novo, a confissão pentecostal na fé. Portanto, significa um duplo evangelho da saúde e da riqueza. Terminologia teológicas e confissões de fé.
demonstra um modo triunfante de crença ou visto de forma mais positiva, calcular o resultado de uma vida bem-sucedida. Bem, aqui eu vou parar, vou dar uma pausa e voltarei no próximo vídeo, dando sequência a este tema ao qual eu estou lendo. Obrigado. Até breve, se assim Deus permitir. Gratidão sempre. Textos e coletâneas, tiragem erudito 7.